Você sabia que o seu cérebro foi programado para te deixar pobre? Não é exagero. Existe uma parte dele que busca prazer imediato o tempo todo. E adivinha só, gastar dinheiro é uma das formas mais rápidas de sentir esse prazer. Esse mesmo mecanismo que fazia nossos antepassados caçarem comida quando sentiam fome, hoje faz você comprar coisas que nem precisa, só para sentir aquela descarga rápida de satisfação. E o mais perigoso é que essa programação não é um defeito seu, é biologia. O problema é que, no mundo moderno, essa biologia está sendo explorada 24 horas por dia. Promoções relâmpago, notificações no celular, propaganda segmentada. Tudo isso foi pensado para ativar exatamente os botões que fazem você gastar. Mas aqui vai a verdade que quase ninguém te conta. É possível usar essa mesma programação para o lado oposto. Sim, você pode treinar o seu cérebro para sentir prazer ao economizar e investir. Pode transformar a disciplina financeira em algo tão natural quanto tomar um café de manhã. Hoje, você vai aprender alguns truques psicológicos simples, mas extremamente poderosos para inverter o jogo. E não importa se você nunca conseguiu guardar dinheiro ou se já tentou várias vezes sem sucesso, porque o que vamos conversar aqui não depende de força de vontade, e sim de estratégia mental. E quando você entender como isso funciona, vai perceber que economizar pode ser tão viciante quanto gastar. Eu sei exatamente como é essa luta. Já estive no lugar de quem tenta guardar dinheiro e, no final do mês, se pergunta: onde reparar tudo que eu ganhei? A sensação é frustrante. Você começa motivado, pensa, agora vai. Mas basta um convite inesperado ou uma promoção tentadora para todo o plano ir por água abaixo. E se você está passando por isso agora, não significa que você seja preguiçoso, desorganizado ou incapaz. Significa apenas que está tentando vencer um adversário que joga em outro nível, a sua própria mente. A verdade é que, no Brasil, isso se agrava. A gente vive cercado de tentações de consumo, propagandas apelativas e até pressões sociais para gastar, como se economizar fosse sinônimo de passar necessidade ou ser mão de vaca. E quando somamos a inflação e o custo de vida, guardar dinheiro parece uma missão impossível. Mas a boa notícia é que existem maneiras de driblar esse cenário e virar o jogo a seu favor. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Neste vídeo, eu vou te mostrar um passo a passo claro para reprogramar a forma como você lida com o dinheiro. Você vai aprender atalhos mentais que transformam economizar em prazer, técnicas simples para investir sem sentir que está abrindo mão da vida, e estratégias para manter a motivação mesmo quando o cenário parece desanimador. Não é teoria complicada nem promessa vazia, são métodos que qualquer pessoa pode aplicar, adaptados à nossa realidade brasileira. E se você assistir até o fim, vai sair daqui com ferramentas práticas para começar ainda hoje. Quero te apresentar a história do Marcos, um personagem inspirado em comentários que recebo aqui no canal. Ele tem 34 anos, trabalha há mais de uma década em um emprego CLT e, mesmo se esforçando, nunca conseguiu manter uma reserva de emergência. Marcos começava o mês animado, fazia planilhas, anotava tudo, até baixava aplicativos para controlar gastos. Mas, na prática, sempre havia um motivo urgente para usar o dinheiro. Um jantar para não perder o momento com os amigos, um desconto imperdível no celular novo ou aquela viagem de última hora. No fim, sobrava a mesma sensação de frustração e a conta zerada. O que Marcos não percebia é que ele estava lutando contra um sistema mental muito mais forte que a simples força de vontade. O cérebro dele associava gastar com recompensa imediata e economizar com sacrifício. É uma batalha injusta, porque no cérebro a recompensa rápida sempre vence. A virada aconteceu quando ele se deparou com um conceito simples: usar a própria busca por prazer imediato a favor dele. Em vez de se forçar a economizar pela disciplina, ele começou a criar pequenos gatilhos de satisfação ligados ao ato de guardar dinheiro. O primeiro passo foi automatizar microinvestimentos. Todo dia 5, assim que o salário caía, R$ 50 eram transferidos automaticamente para uma conta separada. Isso acontecia antes mesmo dele perceber que tinha o dinheiro. E a cada vez que via o saldo crescer, ele registrava em um quadro na parede, com direito a caneta colorida e até emoji sorridente. Parece bobo, talvez, mas para o cérebro dele, aquilo era um sinal claro de progresso. E progresso é prazer. Depois de 3 meses, algo curioso aconteceu.
Gastar começou a gerar desconforto, porque quebrava o jogo que ele estava jogando consigo mesmo. E ver o dinheiro crescer passou a ser tão satisfatório quanto receber um like nas redes sociais. Marcos não ficou milionário de um dia para o outro, mas finalmente quebrou o ciclo de frustração. Ele descobriu que, ao invés de lutar contra a sua biologia, poderia treiná-la para trabalhar a favor dele. E é exatamente assim que você também pode começar, usando hacks simples que reprogramam sua mente para gostar de economizar e investir. Agora que você já entendeu como Marcos virou o jogo, vamos entrar nos detalhes das primeiras 4 técnicas que você pode começar a aplicar ainda hoje. Esses métodos foram pensados para transformar a disciplina financeira em algo leve, prazeroso e automático, sem depender daquela motivação que desaparece em 2 semanas. O atalho mental que transforma guardar dinheiro em prazer. O cérebro adora recompensas imediatas. Por isso, economizar se torna difícil. A recompensa é a longo prazo. O truque aqui é criar uma recompensa imediata artificial sempre que você economizar. Exemplo: toda vez que transferir um valor para a sua conta de investimentos, registre num quadro ou aplicativo visual e comemore, de verdade. Pode parecer infantil, mas o cérebro associa o ato ao prazer, e isso aumenta as chances de repetir o comportamento. Use imagens, gráficos ou até adesivos virtuais para marcar o progresso. Quanto mais visual e instantâneo for o feedback, mais seu cérebro vai gostar da experiência. O truque da substituição. É simples, mas poderoso. Troque um gasto recorrente pequeno por um microinvestimento automático. Se você gasta R$ 8 por dia em café na rua, configure um Pix ou transferência de R$ 8 para sua conta de investimentos sempre que resistir à compra. É como se você estivesse pagando a si mesmo. Essa técnica mantém o hábito do gasto, mas muda o destino do dinheiro. O cérebro sente que cumpriu a rotina, mas em vez de gastar, você constrói patrimônio. Como enganar seu cérebro para ver economizar como recompensa? Aqui entra o conceito de gamificação. Transforme a economia em um jogo. Estabeleça metas pequenas e rápidas, como R$ 200 guardados até o fim da semana. Se bater a meta, escolha uma recompensa saudável, que não anule o esforço, como uma experiência barata ou um momento de lazer. Você está, basicamente, treinando o seu cérebro a associar guardar dinheiro com momentos positivos e não com restrição. O método dos 5 minutos por dia. A consistência é mais importante que a intensidade. Reserve apenas 5 minutos por dia para cuidar do seu dinheiro. Abrir o aplicativo do banco, verificar saldos, registrar despesas e observar seu progresso. Não é para reorganizar toda a vida financeira de uma vez. É para criar o hábito. Assim como escovar os dentes, será um momento automático do dia. Com o tempo, seu cérebro vai esperar por esses 5 minutos como espera por um café após o almoço. Essas 4 técnicas são a base para criar um relacionamento diferente com o dinheiro. E a grande vantagem é que elas não exigem força de vontade infinita. Você está programando o cérebro a gostar do processo. E no próximo capítulo, vamos expandir isso com mais 3 técnicas que vão blindar seu progresso e fazer o ato de investir se tornar natural, quase inevitável. Agora que você já viu como começar a enganar seu cérebro para gostar de economizar, vamos avançar para 3 técnicas que consolidam esse hábito e transformam investir em algo tão natural quanto abrir o WhatsApp pela manhã. Essas estratégias têm um efeito cumulativo. Quanto mais você aplica, mais automáticas elas se tornam, e menos esforço consciente você precisa fazer. O sistema do dinheiro invisível. Essa técnica é simples, mas muda tudo. O dinheiro que você não vê, você não gasta. Configure uma transferência automática para a sua conta de investimentos no mesmo dia em que o salário ou qualquer entrada de dinheiro cair. O segredo é que isso acontece antes de você sentir que tem o dinheiro disponível. É como se ele nunca tivesse passado pela sua conta principal. Esse sistema tira a decisão do dia a dia, eliminando a tentação. E como você só enxerga o que sobra, seu cérebro ajusta naturalmente o padrão de gastos para viver com aquele valor. Economizar é liberdade disfarçada. Muita gente associa guardar dinheiro com restrição, sacrifício ou abrir mão do presente, mas a mentalidade correta é o oposto. Cada real guardado é um pedaço de liberdade que você compra do seu futuro.
Quer trabalhar menos, viajar mais, passar mais tempo com a família? Tudo isso exige liberdade financeira. Ao enxergar a economia como um passo concreto para conquistar esses momentos, você muda a carga emocional da ação. O que antes era ficar sem, passa a ser ganhar mais, não dinheiro, mas tempo e escolha. Essa mudança de significado reduz a resistência interna e aumenta o prazer de guardar. Transformar cada economia em um marco. O cérebro adora sentir que está avançando. Por isso, transforme cada valor economizado em uma conquista visível. Crie níveis, R$500, R$1.000, R$5.000 e celebre cada um. Não precisa ser uma comemoração cara, um jantar caseiro especial, um passeio gratuito ou até mesmo um post privado no seu diário financeiro já criam a sensação de conquista. Você pode até dar nomes criativos para cada etapa, como Fundo da Liberdade Nível 1 ou Meta Viagem 2025. Isso mantém o engajamento alto e dá ao seu cérebro a mesma sensação de avanço que ele sente ao passar de fase em um jogo. Essas 3 técnicas, combinadas com as 4 do capítulo anterior, criam um sistema quase à prova de falhas. Você deixa de depender de disciplina pura e passa a contar com um ambiente e um conjunto de gatilhos que trabalham para você. E o melhor, cada pequeno resultado reforça o hábito até que gastar impulsivamente pareça tão estranho quanto faltar a um compromisso importante. No próximo capítulo, vou te dar um choque de realidade com uma verdade que muita gente prefere ignorar, mas que pode ser o empurrão final que você precisa para nunca mais abandonar o hábito de investir. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Se você não programar o seu cérebro para investir, o mundo vai programar o seu cérebro para gastar. E ele já está fazendo isso agora enquanto você me assiste. Pense bem, cada propaganda que aparece no seu celular, cada promoção com contagem regressiva, cada desconto que só vale hoje, tudo isso é pensado para ativar os gatilhos mentais que te fazem gastar sem pensar. É um jogo de bilhões e as empresas jogam para ganhar. Enquanto você luta para guardar R$100, existem equipes inteiras de marketing, design e psicologia, estudando como fazer você entregar esse dinheiro em troca de algo que provavelmente nem precisava. E se você não assumir o controle, vai continuar correndo atrás do próprio rabo, trabalhando cada vez mais para sustentar hábitos que não te levam a lugar nenhum. O que mais dói não é o dinheiro perdido, mas o tempo que vai embora junto. 10 anos mantendo os mesmos padrões de gasto não significam apenas menos dinheiro na conta, significam menos liberdade, menos escolhas, menos vida. Mas a boa notícia é que ao aplicar o que falamos até agora, você não apenas se protege desse sistema, como começa a usá-lo a seu favor. O mesmo cérebro que hoje sente prazer em gastar, pode aprender a sentir prazer em investir. E quando isso acontecer, gastar impulsivamente vai parecer tão ilógico quanto jogar fora um prato de comida quando você está com fome. Se você chegou até aqui, já percebeu que economizar e investir não precisam ser uma luta diária contra você mesmo. A partir de agora, você tem nas mãos 7 técnicas que podem transformar completamente a sua relação com o dinheiro e, mais importante, com o seu futuro. Vamos relembrar rapidamente. O atalho mental. Associar guardar dinheiro a uma recompensa imediata. O truque da substituição. Troque pequenos gastos por microinvestimentos automáticos. Economizar como recompensa. Use metas e gamificação para manter a motivação. O método dos 5 minutos por dia. Crie uma rotina mínima de cuidado com o dinheiro. O sistema do dinheiro invisível. Automatize o investimento antes de gastar. Economizar é liberdade disfarçada. Mude o significado emocional do ato. Transformar cada economia em um nível. Celebre as etapas para reforçar o hábito. Nenhuma dessas técnicas depende de sorte ou de um salário gigante. Elas dependem de constância. E constância não é uma característica com a qual você nasce, é algo que você constrói, um hábito que cresce a cada pequeno passo que você dá. Agora quero que você imagine algo. Daqui a 1 ano, você olha para a sua conta e vê que acumulou um valor que hoje parece impossível. Talvez seja o suficiente para uma viagem dos sonhos, para quitar uma dívida pesada ou até para começar um negócio próprio.
Você não chegou lá com um golpe de sorte, mas porque lá atrás decidiu aplicar um desses truques e não parou. E sabe qual é a parte mais poderosa disso? O processo muda você. Não é só sobre ter mais dinheiro, é sobre ganhar confiança, segurança e a certeza de que, se precisar, você sabe como reconstruir do zero. Então, aqui está o desafio. Escolha uma das 7 técnicas e coloque em prática ainda hoje. Não espere o mês virar, não espere sobrar um pouco mais. O melhor momento para começar foi ontem, o segundo melhor é agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que vive dizendo: não consigo guardar nada. Às vezes essa pessoa só precisa de uma nova forma de enxergar o dinheiro. Deixe seu like, comente qual técnica você vai aplicar primeiro e volte daqui a um mês para contar como foi. Lembre-se, você não precisa ser escravo do dinheiro. Você pode sim fazer com que ele trabalhe para você. E tudo começa quando você aprende a enganar seu cérebro para gostar de economizar e investir.